Antes de mais nada, muito prazer, eu sou a Mai, sejam muito bem-vindos ao canal Estande de Crimes. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para me ajudar no engajamento e bora lá pro caso de hoje. Becky Watts, ela nasceu no dia 3 de junho de 1998 na cidade de Bristol. Ela morava com o seu pai Darren, porque o seu pai se divorciou da sua mãe logo quando ela era uma bebê, e a sua mãe não tinha condições financeiras para cuidar dela e de um irmão mais velho que ela tinha. Sendo assim, como um acordo de divórcio, ele acabou ficando com a Becky e a mãe dela acabou ficando com o seu irmão. E eles não tinham muito contato, era bem difícil a Becky ela estar presente junto com a sua mãe ou com o seu irmão, eles eram bem distantes. Depois de algum tempo, Darren ele se casou com outra mulher, e essa mulher, que passou a ser madrasta da Becky, ela tinha um filho mais velho que se chamava Mitchell. Ele era 10 anos mais velho que a Becky, e logo quando a mãe dele iniciou o relacionamento com o Darren, ele tinha muitos ciúmes da Becky. Ele achava que tudo era pra Becky, porque a Becky era mais nova, ela tinha privilégios. Ele era um irmão bem ciumento, e ele era aquele meio-irmão que ficava sempre fazendo pegadinhas pra prejudicar a menina, para que os pais brigassem com ela. Então, tipo assim, ele literalmente não gostava dela. Quando ela tinha 12 anos na escola, ela começou a sofrer muito bullying. Os meninos da escola começaram a chamar ela de feia, de gorda, e aquilo começou a afetar muito ela psicologicamente. E quando ela chegava em casa, o seu irmão Matthew também falava que era verdade, que ela tava gorda, que ela tava feia, que ela precisava fazer uma dieta. E de tanto ela reclamar e falar pro seu pai que ela se sentia gorda, que ela não se sentia bonita, tanto o pai como a madrasta decidiram comprar coisas para que ela pudesse fazer uma reeducação alimentar, para que ela pudesse fazer uma dieta. Mas ela tinha 12 anos e estava em fase de desenvolvimento. Então, fazer uma dieta com 12 anos deixou ela muito doente, ela começou a se sentir fraca, muito magra, ela começou a vomitar demais, ter que ir para o hospital, e ela acabou sendo diagnosticada posteriormente com anorexia. Por conta disso, ela se ausentou da escola porque ela não queria ir mais por conta do bullying, e também porque ela teve sérios problemas de saúde, então ela não ia mais pra escola. 3 anos depois, quando a Becky tinha 15 anos, ela tinha anorexia severa, onde ela era muito magra. Ela ficou internada por bastante tempo no hospital, e isso gerou nela vários transtornos como depressão e crises severas de ansiedade. Conforme foi passando o tempo, a Becky ela foi melhorando, ela foi tendo saúde de novo, e ela voltou pra casa, e quando ela tinha 16 anos, foi quando as coisas começaram a ficar um pouco complicadas. A madrasta da Becky, ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, o que gerou um transtorno muito grande para o seu irmão mais velho, Mitchell, que na época tinha 26 anos. Ele começou a falar que a mãe estava doente por causa da irmã, que o que tinha causado a doença da mãe foi a irmã, porque ele já sentia muita raiva dela. Sendo assim, eles começaram a brigar muito dentro de casa, muito mesmo. E a Becky, ela decidiu ir embora de casa e ir morar, passar um tempo com um amigo. A Becky, ela era uma adolescente tímida, ela não tinha muitos amigos com 16 anos, mas ela era uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Ela sempre estava online, trocando mensagens, conversando. Ela gostava de sair bastante com os poucos amigos que ela tinha. Então, basicamente, a sua rotina, como ela não ia pra escola, quando ela foi morar na casa desse seu amigo, era acordar de manhã, ir na casa da madrasta, ver se ela estava bem por conta dos seus problemas de saúde, ajudar a cuidar dela, depois voltar para casa do seu amigo à noite, que era onde ela dormia. No dia 15 de novembro de 2015, os amigos de Becky acharam muito estranho, porque fazia exatamente 2 dias que ela estava sumida das redes sociais. Ela não postava nada, ela não falava com ninguém tinha notícias da Becky, e aquilo era muito estranho. Nesse mesmo dia, a madrasta da Becky, ela estava bem preocupada, porque também fazia exatamente 2 dias que ela não aparecia em casa para cuidar dela ou para ajudar ela com alguma coisa. E a Becky gostava muito da madrasta, então ela ia lá todos os dias. E fazia exatamente uns 2 dias que ela não aparecia por lá. Quando a Becky deixou de ir lá, por exemplo, um dia, ela super relevou, porque ela era jovem, adolescente. Como eu falei, ela gostava de ir em festas, então a madrasta dela pensou que ela poderia ter saído para se divertir e acabou não conseguindo acordar de manhã e ir lá. Tinha 2 dias que ela não ia, então a madrasta dela ficou preocupada em relação a isso, queria saber o que tinha acontecido com ela, se estava tudo bem. A madrasta dela entrando em contato com alguns amigos
foi perguntar como que a Beck estava tudo bem, e esses amigos falaram pra madrasta que fazia mais ou menos uns 3 dias que eles não conversavam com ela, que não tinha nem sinal dela. E aí, muito preocupada, a madrasta decidiu entrar em contato com o marido que estava trabalhando, Darren, e falar que fazia 3 dias que a menina praticamente tinha sumido. O Darren, ele foi na casa desse amigo que a Beck morava, e quando ele chegou lá, esse amigo disse que realmente fazia 3 dias que ela não aparecia em casa, e que era muito estranho porque quando eles subiram no quarto que ela dormia, todas as coisas dela estavam lá dentro. Então, tipo assim, o celular dela estava lá intacto, carregador de celular também, a sua bolsa com seus documentos e um detalhe, a sua bolsinha de maquiagem. A Beck, ela era muito vaidosa, ela gostava de passar muita maquiagem no rosto e a sua bolsinha de maquiagem estava lá no seu quarto. Ela não saía de casa sem a sua bolsinha de maquiagem. Então todos os seus pertences estavam lá. O garoto até então achou que ela tinha passado alguns dias na casa dos pais, não desconfiou que alguma coisa negativa poderia ter acontecido com a menina. Como o Darren foi até lá, eles viram que o caso era um pouco mais sério, então eles decidiram acionar a polícia. Vamos para um detalhe importante. O Matthew, que era o meio-irmão dela, ele, depois que ela foi embora para casa desse amigo, ele falou pra família que ele estava namorando com uma garota que se chamava Shauna. E foi passar um tempo, ele foi morar com essa garota também no apartamento dela, na mesma época que a Beck foi morar com esse seu amigo. Então esse detalhe no caso é muito importante. Depois que a família acionou a polícia foi até a casa dela, do pai dela no caso, para colher o depoimento de todo mundo, para saber se alguém tinha falado com ela, ou qual foi a última vez que falaram com ela, ou que viram ela, tudo aquilo que faz parte do protocolo da investigação. Esse dia do desaparecimento era na sexta-feira. Então na sexta-feira a polícia estava lá colhendo depoimentos. Todo mundo chegou a falar que fazia 3 dias que ninguém via a Beck, ou seja, desde terça-feira. Então, de terça-feira a sexta-feira, ela estava desaparecida. E ao colher os depoimentos das pessoas que estavam ao redor, os vizinhos, o pai, a madrasta, o meio-irmão, ele levou junto com ele a sua namorada, a Shauna, e ela chegou a falar para a polícia que ela tinha visto a Beck na quinta-feira de manhã, ou seja, um dia antes daquela investigação lá dentro da casa. Tipo assim, ela estava desaparecida fazia 3 dias, mas um dia antes ela esteve lá na casa. A princípio, como partido de um ponto inicial, a polícia achou que nesse caso a Beck, ela poderia ter fugido ou ter vivido uma aventura ou ter feito alguma rebeldia, ido só em casa de manhã, ter pegado alguns pertences dela que faltava na casa do amigo e ter saído para algum lugar sem avisar ninguém, e que ela poderia estar ali ao redor, que eles poderiam ter mais facilidade de encontrar ela porque ela era só uma adolescente. Só que a família ainda achou muito estranho. Ela não saía sozinha e, de acordo com os policiais, pegando o depoimento das pessoas, todos os amigos dela estavam com ela. Então, se ela fugiu, provavelmente ela fugiu sozinha. E o seu pai falou pra polícia que aquilo era muito difícil de acontecer. Ela não sairia sozinha, ela era muito tímida, ela era muito medrosa de andar na rua sozinha. Ela não sairia assim dessa forma. Começou uma grande investigação, fizeram publicações no Facebook, onde teve mais de 2 milhões de compartilhamentos. A polícia começou a fazer uma varredura ao redor de onde ela morava, colheu depoimento de todas as pessoas que conheciam a Beck, os vizinhos, os amigos. A polícia também verificou o álibi de todas as pessoas que falaram que estava fazendo nesses dias. O pai da Beck chegou a fazer um apelo nacional para saber se ela tinha sido sequestrada, por favor, para devolverem a filha dele, ou se ela tinha fugido, por favor, que ela voltasse para casa, que eles queriam que ela voltasse para casa. Então, assim, virou uma coisa assim muito grande. As pessoas estavam muito empenhadas em encontrar a Beck. A polícia não chegava a nenhum lugar. A única informação que eles tinham era que a namorada do Matthew deu que ela viu a Beck na quinta-feira de manhã na casa deles. A polícia decidiu então investigar o meio-irmão do meio, o Matthew, e sua namorada, já que eles falaram que tinha visto a Beck em casa pela manhã. De acordo com a polícia, eles acharam a Shauna estava muito nervosa e a polícia achou que talvez ela pudesse estar escondendo alguma coisa. O Matthew estava super tranquilo, nem parecia que estava preocupado com o desaparecimento da sua irmã. A polícia retirou todo mundo da casa e decidiu então fazer uma investigação no local, já que ali foi o último lugar que ela havia sido vista.
e não tinha imagens de câmeras, ninguém viu ela na rua, então a polícia foi atrás de evidências dentro da casa de seus pais. A polícia também pensou uma coisa muito interessante. Talvez ela tenha entrado na casa, mas ela nunca tenha saído da casa. Então eles começaram também a ter esse ponto de partida para começar a investigação e pensar numa coisa mais grave. A polícia forense achou sangue no batente da porta do quarto da Becky e também achou digitais na parede que era de diversas alturas. E era algo assim bem confuso, como se tivesse uma luta ali naquele lugar. E pela altura das digitais, a polícia assimilou que seriam 3 pessoas envolvidas. Então eles foram colher depoimentos do Mitchell e da namorada dele para a polícia, que eles foram as únicas pessoas que viram a Becky viva dentro de casa. E quando o Mitchell foi falar da Becky, ele falou super mal dela para a polícia. Bom, enfim, ele falava que ela era mimada, que ela era chata, que eles não se davam bem. O que assim, né? Ele já tava ali sendo investigado e ele falou super mal da garota. Acho que não foi uma decisão muito inteligente da parte dele. A polícia também colheu as digitais e o DNA do Mitchell e da sua namorada, para que assim que os testes e os resultados da investigação da perícia chegassem, eles pudessem comprovar para ver se eles eram suspeitos ou não. No primeiro depoimento, eles foram liberados, mas logo quando eles foram liberados, os testes chegaram. Quando eles foram verificar as digitais do Mitchell, da namorada e da Becky, batia, aquelas digitais eram do Mitchell e da sua namorada. E o sangue que eles encontraram no batente da porta era da Becky. Sendo assim, eles tinham evidências o suficiente para deter o casal. Inicialmente, eles foram presos por sequestro e durante as investigações, eles queriam negar que tinham qualquer envolvimento no caso. A polícia, eles descobriram nesse momento que eles não moravam na casa dos pais da Becky e que eles tinham se mudado para uma casa apenas para eles dois. E durante o interrogatório, a polícia foi revistar a casa deles atrás de provas. Então, assim, era aquele esquema que a polícia faz. Enquanto 2 polícias estão conversando e distraindo eles, os outros policiais entram na casa dos agressores e investigam. Assim que a polícia entrou na casa, de acordo com as fontes, a casa era um nojo. Tem aqui algumas imagens da casa. A casa era tipo uma casa de acumuladores. Eles tinham muitos móveis. Praticamente não dava para entrar dentro da casa. A polícia chegou a relatar que a investigação ali seria muito complicada. Eles acharam alguma evidência, um sangue, alguma coisa ali, porque era muito lixo, era muita bagunça. Quando eles foram no andar de cima, eles viram um banheiro que tinha fogão dentro do banheiro. E eles viram um outro banheiro que estava perfeitamente limpo, com cheiros de produto de limpeza. O banheiro estava perfeito. Bom, pelo histórico de casos aqui no canal, a gente sabe que quando a polícia acha uma cena, um lugar onde tá com cheiro forte de produto de limpeza, é porque aquilo não é uma coisa muito boa. Sem contar que a casa inteira é um nojo, a casa toda é um nojo, mas o banheiro eles queriam manter limpo. Isso não faz muito sentido, né? A polícia também encontrou recibos de compras, uma loja de departamentos, que eles fizeram compras de algumas coisas, de alguns itens. Por exemplo, luvas, máscaras, facas, esses itens assim mais macabros, numa loja ali no centro da cidade, ali perto. E a data que eles compraram esses equipamentos seria na quinta-feira, exatamente a data que seria quinta-feira, que seria a data que eles viram a Becky pela última vez, segundo eles. A polícia com os recibos foi até essa loja, pediu para o proprietário as imagens de câmera de segurança. O proprietário cedeu para a polícia e eles captaram exatamente a hora que o Mitchell entra dentro da loja e compra uma serra elétrica. Gente, uma serra elétrica com um banheiro limpo. A polícia não é idiota. Então a polícia deixou de colocar o caso como um sequestro para um homicídio assim na hora. Porque vamos combinar, seria muita coincidência. A polícia deteu mais uma vez o Mitchell e a sua namorada. E com as estratégias de polícia, com as estratégias que eles tinham de fazer com que as pessoas elas falassem aquilo que elas fizeram, o Mitchell e a namorada eles acabaram assumindo o que eles fizeram com a Becky. Ele disse que pela manhã, na quarta-feira, ele saía com a sua mãe para uma consulta médica e que ele e a sua namorada eles já estavam planejando dar um susto em Becky, que era sequestrá-la, pois eles achavam que ela tinha um grande envolvimento de manipular seus pais para tirar ele de casa e também pela doença da sua mãe, que ele achava que a sua mãe ficou doente por causa dela.
Ele disse que a namorada ficou no andar de baixo fumando e ele foi até o quarto onde Beck estava naquela manhã. Quando ela abriu a porta, ele estava usando uma máscara, mas a sua máscara caiu. A adolescente foi algemada enquanto seu irmão tentava enfiá-la dentro de uma mala. Foi algo assim muito rápido. Ele pegou a Beck, ele tentou algemá-la e ele estava segurando uma mala. Foi aí que começou uma luta corporal ali naquele espaço. A Beck tentou lutar pela sua vida enquanto ele estava tentando algemá-la. Ele, com a sua força, ele colocou a mão na boca da Beck para tentar fazer com que ela perdesse a sua respiração. E nisso começou a gerar uma luta muito grande entre a Beck, o Mitchell e a sua namorada, porque ela estava desesperada. Foi quando ela se acalmou e ele viu que ela tinha parado de gritar. E aí ele colocou a mão no seu pulso, ela já estava morta por conta que ele prendeu a sua respiração. De qualquer forma, ele chegou a colocar a Beck dentro de uma mala e ele chegou a levar ela. O corpo da Beck acabou sendo encontrado em 2 de março em um galpão de jardim em propriedade de amigos dos pais da Beck. Um casal que se chamava Carl e Jay Denny, eles mais tarde admitiram que tinha ajudado o Mitchell a desovar o corpo da Beck, porque ele tinha pagado uma quantia em euro para que eles pudessem ajudar o Mitchell. Quanto a Beck, ela havia sido desmembrada. O seu corpo foi embalado em filme plástico, envolto em tapetes de banho e cortinas de chuveiro e escondido em uma mala. Mitchell afirma que a sua namorada não teve nada a ver com o assassinato ou com o desmembramento da sua meia-irmã. Beck sofreu mais de 40 contusões e, segundo o laudo da perícia dos legistas, ela sofreu mais de 19 facadas depois da sua morte. Ele falou que dividiu o corpo da sua irmã em várias partes. Ele dividiu o corpo em 9 malas diferentes e no dia que ele fez isso, ele colocou as 9 malas no porta-mala do seu carro e com os corpos da sua irmã no porta-mala. Ele ainda chegou aí na casa da sua mãe e do seu padrasto Darren para jantar com eles e jogar Monopólio, enquanto sua meia-irmã estava em pedaços praticamente no porta-mala do seu carro. A gente tem que ser uma pessoa muito sangue frio, uma pessoa muito horrível para fazer uma coisa dessa, velho. Também foi revelado que quando eles pegaram as coisas do Mitchell e da sua namorada para fazer uma investigação, eles encontraram uma pesquisa no celular dela no Google de como desmembrar um corpo. Ela, pesquisou isso no Google. Ao ser questionada pela polícia sobre a sua pesquisa, ela falou que, na verdade, ela só estava tentando procurar uma música do Frozen, uma paródia, assim, não tinha nada a ver com aquilo, mas não fazia nenhum sentido. Fora isso, ele era um lunático, um predador sexual. Foram pegas várias mensagens e vídeos dele para sua namorada falando sobre coisas relacionadas a masoquismo, a sexo com adolescentes virgens. Ele tinha um certo gosto peculiar sexual e todas essas informações, essas mensagens, esses vídeos, a polícia conseguiu pegar em investigação com os seus pertences. Foi concluído que o motivo dele ter sido tão ruim e cometido esse assassinato foi pelos ciúmes que ele sempre teve da irmã desde criança, que no seu primeiro depoimento ele chegou a falar que desde criança era tudo pra ela, sempre faziam tudo pra ela, queriam sempre agradar ela, tudo que ela pedia eles compravam, e ele se sentia muito esquecido e ele sentia muita raiva dela por conta disso. Mitchell e sua namorada, eles foram detidos e presos, e o veredito do seu julgamento foi que Mitchell, ele pegou a prisão perpétua e permanece preso até hoje, e a sua namorada pegou 17 anos de prisão. Ambos continuam na cadeia e eles não têm direito à liberdade condicional. E esse foi o caso de hoje da Beck, que vivia como seu maior inimigo, que era para ser o seu irmão, mas que acabou tirando a sua própria vida. Deixa aqui para mim nos comentários o que você achou desse caso, se você conhecia essa história, que é extremamente bizarra. Me conta aqui o que você achou. E foi esse o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Aqui na descrição do vídeo está o link de todas as nossas redes sociais. E para quem sempre pergunta para mim, tem podcast? Sim, a gente tem podcast no Spotify. O link do nosso podcast também tá aqui na descrição do vídeo. E é isso, um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.